Pessoal, eu queria consultar a nossa plenária aqui, em função do adiantado da hora, porque realmente o tema era bastante instigante e os palestrantes também com muita informação. Então, nós acabamos avançando um pouco no nosso horário, de forma que nós temos 15 minutos para um debate rápido com perguntas escritas. Porque, em seguida, a maioria desse plenário aqui tem um outro evento, que me informaram, tem um outro evento que não é aqui na casa. Então, eu queria ver se é possível nós trabalharmos dessa forma, 15 minutos com perguntas escritas. Isso, então, eu convidaria aí os nossos palestrantes para ocuparem as cadeiras ali, Esteban, Dieter, Flávio, um estilo Hebe Camargo, assim, sentado, um debate no sofá, ok? 15 minutos, então, com perguntas escritas, tá, pessoal? Infelizmente, não tem como fazer, cada um poder falar. Temos uma pergunta aqui na mesa. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou rapidamente lendo aqui, então. A pergunta é do professor Darcy Campani. Ele escreveu com uma letra, vou tentar traduzir aqui. Para que não fique a informação errada para o público presente, o Plano SAB não prevê a universalização do serviço de saneamento até 2033, ao contrário do informado aqui. Quem hoje defende a revisão para menos das metas do atual Plano SAB para um correto planejamento tem obrigatoriamente que dizer quais cidadãos serão informados que só terão acesso ao saneamento depois de 2033. Nós, do saneamento, sofremos de uma cultura de nos submeter à miséria e ver o número no verso. Vamos ver o número no verso aqui. A LOA 2017, saúde 110,2 bilhões, educação 62,5, 111,3 bilhões de reais. E o saneamento 1,576 bilhões de reais. Consolidado isso, né, Darcy? O valor de emendas para manter o Temer, 15 bilhões de reais. Então, o Plano SAB era 508 bilhões em 20 anos, ou seja, 29,4 bilhões por ano. Ou 34 denúncias contra Temer, 2 denúncias por ano, igual a 17 anos para atingir o Plano SAB. Temos que eleger uma bancada do saneamento, então. Essa aqui foi a contribuição do professor Darcy Campani. Mais algum questionamento? Mais alguma pergunta? Tu queria falar? Se for rapidinho. 20 minutos. 1 minuto. Minha pergunta é rápida. Nós estamos num momento em que a política do país e também universal mudou radicalmente. Nós, efetivamente, estamos vivendo hoje uma política do governo federal que está mais voltada para o rentismo, para pagar uma dívida pública, não se sabe para quem, mas que tira da população as suas necessidades básicas. Isso é uma questão do país todo. Quero saber, efetivamente, o pensamento dos conferencistas dentro dessa política internacional brasileira. O dia 1º de novembro, numa sexta-feira, às 19h, saiu um decreto que abre a possibilidade de vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Eletrobras, a Casa da Moeda e outras. Isso sem licitação, fatiado, e isso aí nem vai para o Congresso. O presidente do conselho de qualquer uma dessas entidades tem poder de vender uma fatia dessas entidades. E a imprensa não divulgou nada. Isso é gravíssimo.
Nós estamos nessa situação. Como é que fica o saneamento dentro dessa situação de privatização? Dieter, tu que já está com o microfone, pode começar por aí? Não, a imprensa, a grande mídia não faz nada, não fala nada. Eu entreguei esse manualzinho para todos os jornalistas, né, e nenhuma repercussão, né, nenhum retorno, interesse, ou seja, os editores estão bloqueando, blindando essa informação junto à população, ou seja, a população não tem acesso à informação através dos veículos de comunicação. E isso que você colocou, que o senhor colocou, seguramente também poucas pessoas sabem. Então, é o nosso estado de exceção que nós estamos vivendo. Esteban, quer comentar? Bom, eu acho que a nível internacional, obviamente estamos vivendo tempos muito complicados, muito difíceis. E a América Latina tem entrado, en mi opinión, en un retroceso violento de pérdida de direitos, de todo tipo. Y falo de América Latina. Uruguay, un país históricamente libre de certas coisas, mostrando incluso caminho para os demais, está sofrendo a mesma coisa. Acabo de ler que o presidente de esquerda quer aprofundar a relação com a Aliança do Pacífico. Se vocês leem o que a Aliança do Pacífico, composta pelo Chile, México, Colômbia, Peru, propõe para saneamento, é o modelo chileno, onde você pode ser incluso dono do recurso, do rio, do lago, do aquífero, um dono privado. Em Chile, a água mesma, nem sequer Margaret Thatcher na Inglaterra, quando privatizou tudo, logrou privatizar a água. Nem o Partido Conservador inglês permitiu a ela isso. Pinochet e quem vino depois do Pinochet no Chile fez isso. Esse é o modelo da Aliança do Pacífico. Macri claramente quer levar a Argentina para lá, Uruguai vai para lá, e de um modo ou outro até Brasil pode ir para lá. Ao menos essa é a ilusão que alguns têm. Então eu acho gravíssimo. E acho também que há uma grande hipocrisia dos grandes países internacionalmente falando, na Europa. Por exemplo, o Fundo Monetário le dice a Europa: apaguen a austeridade, basta de austeridade, van a destruir a sociedade. Na Europa piden acabe com as políticas de austeridade. Aqui estão celebrando as políticas de austeridade de Brasil, de Argentina e de outros países. É uma hipocrisia enorme, porque estão mostrando as duas caras que tem isto. É tremendo. O tema específico da privatização em suas diferentes formas, eu não quero estar nas roupas do presidente da Corsão, nem das pessoas que têm que tomar decisões. Por quê? Porque acho que, de novo, como nos 90, eles têm armado um arcabouço legal, administrativo, financeiro, que volta às pessoas que tomam decisões presas, em grande medida, de situações. Como disse aqui ele em sua fala, eu acho que temos muitas coisas a fazer. O problema é que no imediato, eu tenho uma decisão amanhã. Eu entendo. Amanhã eu tenho uma lei que me diz que só posso fazer isso. Se não hago isso, lo vas a hacer el prefeito. Eso es lo que eles estão fazendo. Lo que hemos permitido que eles façam. Agora, não podemos pensar só no momento de hoje e amanhã. Temos que pensar no longo prazo. E isso tem um nome que deve ser dito. Vocês são engenheiros, mas vocês estão acostumados. O nome é luta. Luta democrática. Mas tem que haver luta democrática. A única forma de frear um retorno a situações gravíssimas, de perda até de avanços civilizatórios de nossos países. Eu vejo tão grave como isso. Perdas da liberdade, perdas de avanços democráticos, perdas de direitos e uma sociedade muito mais
afetada pela desigualdade estrutural a futuro, se não conseguimos mudar isso. Parece? Bom, primeiramente quero dizer que, felizmente, depois que o Vinícius colocou, divulgou, etc., a medida provisória, eu achei que eu era um baita de um alienado, não estava sabendo disso, mas parece que não saiu em lugar nenhum, né? Fiquei um pouco mais confortável, estou aqui, assim, você vai ver que nem mais ler jornal eu leio. Mas, enfim, desconheço a medida provisória, mas eu conheço a medida provisória do saneamento, que o Arnaldo parece que fez referência, eu cheguei um pouquinho atrasado aqui. Enfim, que é estapafúrdia, né? Simplesmente porque ela coloca a posição do serviço público numa situação de completamente desequilíbrio, né? À medida que a previsão dessa medida provisória, e toda vez que vai renovar o contrato de programa, precisa fazer uma manifestação pública, né? Tem que fazer uma consulta pública para saber se tem alguém interessado, né? Se houver interessado, licita. Agora eu quero saber se não tiver. Quem é que assume a bronca? Aí é o Estado, né? Então, óbvio que isso é uma visão, né, completamente equivocada, né? E óbvio que é altamente privaticista, não preciso dizer sobre isso. O governo é privaticista, né? Enfim. Agora, como é que se enfrenta isso, né? Enfim, o professor disse, a luta. Tá bem, ok. Mas, obviamente, que nós temos que olhar, entendeu? Antes de olhar, entendeu, para quem presta o serviço, olhar para quem o serviço deve ser prestado. Eu quero dizer, nos debates do saneamento, a gente esquece do seu João e da Ana Maria. É ele a referência, entendeu? É ele que é objeto da nossa ação. O serviço é público. Serviço público não quer dizer que ele tem que ser necessariamente prestado por uma empresa pública. Ele tem que ser prestado suficientemente dentro daquilo que é o padrão da prestação. Tem que ser bom preço, tem que ser água de qualidade, não pode ter interrupção, o abastecimento tem que ser continuado, tem que ser acessível, ou seja, a distância percorrida para que possa obter água. A ONU diz que é 1 quilômetro, eu quero dizer que para nós aqui é na torneira, né? Mas, enfim, nós temos que analisar o seguinte, o Estado pode prestar o serviço? Pode, mas ele vai ter que mudar. O Estado tem que mudar. As regras têm que mudar. Não pode, obviamente, acontecer coisas como hoje estão submetidas, onde tem um custo de agência que é um absurdo. Por quê? Porque, basicamente, hoje, nós temos na Corsã, obviamente não é bem assim, mas eu vou simplesmente caricaturizar, nós temos mais advogado que engenheiro para ficar se defendendo, porque o Ministério Público entra com a ação, entendeu, de civil pública por qualquer coisa, inclusive dizendo que a companhia é responsável pela poluição, quando, na realidade, a Corsã ela foi constituída para tratar o esgoto. Ela não produz o esgoto, ela recebe o esgoto. E, na realidade, entendeu, se um esgoto qualquer é jogado na natureza sem nenhum tratamento, a responsabilidade, entendeu, passa a ser da companhia. Isso aqui é um alto custo. Só pelo fato da Corsã não ter realizado as obras contratadas no município de Santa Maria, que é o segundo maior município que nós prestamos serviço, 250 mil habitantes, né? Havia um bairro onde havia o compromisso, o bairro de Camobi, havia o compromisso de fazer. Sabe qual foi a decisão da Justiça em relação à civil pública? Onerou a Corsã em 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Eu não sei se isso foi no meu ou foi no teu tempo, mas eu sei que a ação foi por 100 milhões. Depois houve o recurso e... mais do que o custo da obra. Aliás, é mais ou menos isso, 1 por 1. Tu tem razão, Dieter. Razão 1 por 1. Aí você entrou com ações, etc., deixou, entendeu, pela bagatela de 20 milhões de reais. Assim, realmente, você não consegue fazer saneamento. Tem regras que precisam ser alteradas para que, obviamente, a prestação de serviço público possa ser feita dentro do critério de eficiência. Entendeu? Então, tem que pensar isso. O serviço tem que ser entregue em condições que todos nós conhecemos, né?
E, para isso, precisamos fazer algumas reformas. E, por essas reformas, também requer mobilização. Quer dizer, a população tem que entender que precisa haver algumas mudanças nas regras do jogo para que as companhias públicas possam realmente permanecer, entendeu, prestando este serviço. Então, quero dizer que existem muitas ameaças, várias ameaças, que eu vou dizer assim, tem ameaças exógenas, entendeu, e tem ameaças endógenas. Entendeu? Tem coisas que são de dentro e que a gente precisa corrigir. Bom, eu queria caminhar aqui para o nosso encerramento. Certamente teria muito mais assunto para ser debatido. Queria agradecer ao Dieter. Dieter, desculpa a pressão para te terminar, não adiantou a pressão, porque tu falou. Quero agradecer o professor Esteban. E o Presser vale a mesma coisa do Dieter. Não adiantou a pressão, ele falou o que tinha que falar. Mas eu acho que todo mundo saiu satisfeito com as apresentações e fica aquele gostinho de que a gente precisa fazer mais debates desse tipo. Debates qualificados, com palestrantes qualificados, onde a gente possa discutir o futuro do saneamento, discutir o futuro da nossa nação. Nunca perder de vista que nós temos uma crise civilizatória, além da crise econômica, além da crise política. E isso exige de nós resistência e luta. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Então, queria agradecer e uma boa noite a todos aí e até uma próxima oportunidade. Eu só gostaria de informar vocês que logo vai estar no site todas as apresentações, houve uma gravação, as apresentações também e a obtenção do certificado. Tá? E muito obrigada pela presença de todos.